Nessa manhã nós começamos uma nova série de mensagens. Essa série se chama Quando. Essa palavra fala sobre um tempo, um período específico, uma ocasião, um momento. E todos nós vivemos. E durante esse mês de setembro eu quero te convidar para pensar nesses quandos, nesses momentos. Tanto os positivos quanto os negativos. De manhã nós refletimos, e você vai poder assistir a mensagem no nosso canal no YouTube, com o tema Quando não está bom o bastante. Quando você olha para a sua vida e fala, não está bom, não está legal, eu queria que estivesse ainda melhor. E nós estudamos sobre 4 estágios. Quem lembra dos 4 estágios? O primeiro é o desenvolvimento. Se você esqueceu, anota aí. Desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? É quando eu chego à conclusão de que eu estou numa nova fase da vida. Eu olho para a nova fase e falo, começou um novo momento. E nós falamos e fizemos uma reflexão a partir da vida de Israel, que saiu do Egito, saiu da escravidão, entrou na liberdade. E agora? O que a gente faz com essa liberdade? Então era um desenvolvimento para eles, mas que eles tinham que aproveitar. O segundo ponto é o aprendizado. Porque quando eu chego então com a consciência de que eu estou num novo momento e que eu não tenho todas as ferramentas para aquele momento, eu percebo então que eu tenho que aprender. E aprender como um exercício disciplinado rumo a um lugar. Não simplesmente, aprendi isso. Não, eu estou num caminho de aprendizado. Então Israel deveria aprender um novo relacionamento com Deus, não mais como escravos, mas como livres. E como livres andarem na dimensão de crendo de que Deus que os tirou da escravidão iria passar por eles do deserto e iria levá-los até Canaã e até o fim dos tempos. Depois, diante disso, quando eu começo a aprender, eu percebo que tem muitas áreas na minha vida que eu preciso o quê? Abandonar. São limitadores, são controladores, são problemas crônicos, viciados, viciantes, que eu tenho que dizer, chega. Eu aprendi agora que isso me faz mal, eu encaro isso e eu removo da minha vida, porque eu estou num período de desenvolvimento, estou aprendendo e estou também abolindo, removendo da minha vida aquilo que é nocivo para mim. Qual é o resultado disso tudo? É transformação. Quais são os 4 estágios? Tem gente falando em língua, mas está quase. Desenvolvimento e transformação. Tem gente ainda falando em língua? Força. E agora, nessa noite, nós vamos falar sobre um outro quando. E este quando é quando não é suficiente. Quando eu tenho alguma coisa, não é que eu não tenha nada, eu tenho sim algo nas minhas mãos, mas eu falo, mas ainda eu queria o melhor. É quando eu tenho algo que eu gostei de ter um dia, mas parece que já está desconfortável aquilo. Por exemplo, é o carro, eu tenho o carro, eu não ando mais a pé, eu não preciso mais pedir carona, mas esse carro já não é mais suficiente. É o bendito do telefone, que vem aquele do lado, abre o mais bonitinho, já dá uma olhada, fala, poxa, quem sabe um dia, Senhor, toma posse, ora, faz o que for. Não é o suficiente o que eu tenho. É quando a minha comida e a minha bebida já não é mais suficiente. Eu não penso mais que eu não passo fome. E quem passou fome tem um grande amor pelo prato de comida, porque sabe o drama que é passar fome. Eu estava um dia com um missionário que trabalhou na China, ele já era bem velho, já muito assim, sofrido pela vida. Era um cara ele tinha uns 80 anos e parecia que já tinha 100 e pouco. Porque ele era muito assim acabado, sofreu muito na sua vida, mas deu sua vida no Oriente. Eu estava com ele num acampamento, eu nunca me esqueço dessa cena. Na hora de todas as refeições, todo mundo ia lá, pegava o bandejão no acampamento, feliz, aquele momento de alegria, ele pegava o prato dele, colocava na mesa, se ajoelhava e chorava na presença de Deus. Eu era bem criança nessa época, eu lembro que eu fiquei angustiado com esse negócio, sem saber, fui lá curioso, mas por que ele chora, por que ele está assim na hora da comida? E alguém da equipe me disse, porque ele passou muita fome no campo missionário. Então, diante de um prato de comida, mesmo num acampamento, ele não consegue falar, Senhor, obrigado porque eu tenho o que comer hoje. Mas às vezes a gente, tendo a comida, começa aquele ciclo de reclamação. Adolescente é master nisso, né? Mas é isso que tem para comer hoje? Porque já não é mais o suficiente ter comida. Aí eu estou sozinho, e estou bem sozinho, está tudo tranquilo, estou cuidando da minha vida, estou trabalhando, estou estudando, estou vendo a agilidade, estou vendo novas fases, mas não está suficiente estar sozinho. E por outro lado, um que já encontrou alguém, porque antes não era suficiente, logo encontrou alguém para dividir a vida, fala agora não está suficiente ficar casado, então também não quero mais ficar casado, porque nunca está suficiente, nunca é suficiente.
A gente vai vivendo então esses ciclos. A gente vai pensando que o que eu não tenho é o que eu preciso, e quando eu tenho aquilo que eu achava não precisar, já não é mais tão legal. E eu fico imaginando, diante desse contexto, se o apóstolo Paulo entrasse numa conversa com a gente e falasse assim: ô pessoal, que legal, cheguei aqui na igreja, que linda é a igreja de vocês, olha, com as pessoas todas arrumadas. E ele falasse assim: poxa, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. E ele continuasse: olha, nós nada trouxemos para este mundo, dele nós nada podemos levar, por isso, irmãos, Igreja Batista em Perdizes, eu acho que está todo mundo muito bem aqui, porque tendo o que comer, e tendo com que se vestir, estejais todos satisfeitos. E nós olharemos para ele e falar assim: não, Paulo, está faltando ainda A, B, C, D, E, F, G, H. E iríamos provavelmente até a letra Z. Imagina o choque dele. Vou falar: poxa, na minha matemática da vida feliz você tem que comer, você tem que se vestir. Obviamente ele está falando num cenário de que você tem um Salvador, Cristo Jesus. Então vocês também, a gente falaria: não, Paulo, não é suficiente. Não é suficiente isso que você está nos dizendo. O desejo, então, pelo que nós chamamos de suficiente, nos cega, guarde isso, diante do que nós possuímos. E aí, uma vez cego porque eu não tenho o que gostaria, então não é suficiente, me impede de celebrar, me impede de usufruir, me impede de atingir o máximo daquilo que eu tenho, porque eu projeto aquilo que eu não tenho, e por não ter o que eu quero, eu digo que eu não consigo usufruir com a sua máxima plenitude, a minha força, os meus dons e tudo aquilo que eu tenho. E quando não é suficiente, o que mais cresce na nossa existência são as frustrações. E a pergunta que eu faço então é o seguinte: quando é que você se enxerga fazendo esse tipo, ou pensando dessa forma? Eu tenho isso, mas não é suficiente. Eu estou vivendo esse momento, mas não é suficiente. Vamos lá, rapidamente, um para o outro. Quando você se pega nesse estágio, não é suficiente ainda. Vamos lá. Bota a cabeça para pensar, fale um pouquinho aí. Funciona a cabeça, não fica muda. É para você trabalhar a sua mente, o seu pensamento. Sonda o coração e bota para fora. Pensa naquilo que você está desejando, reclamando, sonhando, querendo. Legal. É algo para você pensar, deixa ruminando essa pergunta na mente durante a semana. Agora eu quero fazer uma outra reflexão para você pensar. Em algum momento da sua vida que não era suficiente algo e de repente parecia ou que surgiu uma solução, mas você ficou com dúvida. Você olhou para ela e falou: eu não sei se esse é o caminho, mas por causa do desespero eu vou pegar isso, porque é melhor isso do que nada. E depois se arrependeu. Quantas vezes isso pode acontecer na nossa vida? Diante então da pressão, diante então da frustração, diante do que não tenho, que não é suficiente, o status que eu estou, então eu me deparo com alguma coisa e eu pego aquilo, me agarro e falo: não foi uma boa escolha, não devia ter feito isso. Então perceba que quando eu estou cego, porque eu não consigo ver o que tenho, e só consigo fazer uma previsão, uma projeção daquilo que eu não possuo, eu deixo de olhar o potencial do hoje. Eu fico projetando tudo para um futuro. E esse estágio é um estágio maravilhoso para nós cometermos grandes equívocos. Porque na pressão eu vou tomar uma atitude que não devia ter tomado. Mantenha isso na sua cabeça, por enquanto, como introdução. E venha comigo para um texto onde exatamente uma circunstância que engloba isso aconteceu na vida de Jesus. Eles estavam numa caminhada, um homem chegou até Jesus e voluntariamente disse: Jesus, eu vou te seguir. Jesus, eu vou te seguir por onde quer que for. Jesus não havia o chamado, Jesus não havia dito: vem meu filho, siga-me. Uma pessoa voluntária vai até o mestre e fala: eu te seguirei por onde quer que fores. Preste atenção no tamanho dessa declaração. Quem é que faz uma declaração dessa na Bíblia anteriormente? Porque isso é um eco dessa declaração.
Quem faz uma declaração dessa antes na Bíblia foi uma mulher chamada Ruth. Aonde você for eu irei, aonde você morar, aonde você morrer, o seu Deus, eu estou com você de corpo e alma. Ruth, a Moabita. Esse cara aqui é um representante do discurso de Ruth no Novo Testamento. Ele chega para Jesus e diz: aonde quer que fores, Senhor, eu te seguirei. Jesus olha para ele e fala assim: uau! Olha, as raposas têm suas tocas, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Aí a resposta dele, mesmo em silêncio, é: então não é suficiente. Então não é suficiente, Jesus, para eu te seguir dessa forma, porque eu achei que tivesse uma estrutura maior. Eu achei que o Senhor tivesse, poxa, Filho de Deus, tivesse algo que nos desse condições de te seguir, de andar contigo, de ir por onde quer. Talvez o Senhor tivesse aqui um grande grupo de patrocinadores. Jesus, esquece o que eu te falei, porque eu pensava na estrutura e não na minha frase. Logo, não é suficiente. Pode deixar sem pedestal mesmo, meu querido Andrezão? Beleza. Não é suficiente. Segundo exemplo, agora sim, Jesus aproveita o momento, ele olha para uma outra pessoa e diz: você, siga-me. Você, eu estou te chamando, venha comigo. E o homem responde: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus diz para ele: olha, deixa os mortos sepultarem os seus mortos, você, porém, venha, proclame o reino de Deus. Então, ou esse pai não havia morrido, e eu estava doente, ou não. Mas vem a desculpa de que agora não vai dar por causa disso. Ou, como nós sempre aprendemos quando vamos nas viagens lá para Israel, o enterro de um corpo, dentro do procedimento do enterro judaico, esse corpo ali é preparado, este corpo é coberto com linho, esse corpo é colocado numa tumba, como nós analisamos toda a trajetória da quaresma, da morte de Jesus, foi colocado no túmulo. Só que esse corpo, com o tempo que acontece, ele passa por decomposição e se torna somente ossos. Depois de um tempo, é chamado o segundo enterro. O que é o segundo enterro? Eu vou pegar os ossos e vou tirar esses ossos desse linho e vou colocar numa caixa. E essa vai ser a caixa onde vão ficar os ossos guardados por toda a sua vida. Então talvez esse cara estivesse falando: eu estou aguardando o segundo enterro. Eu não sei qual é pior, se é a desculpa do eu vou esperar morrer, ou eu vou enterrar pela segunda vez. Mas simplesmente Jesus deixa claro que não tinha condições de ser assim, porque o chamado era para aquele momento. Não era então suficiente para as expectativas daquele que foi chamado por Cristo. A outro veio e já olhou para Jesus, também voluntário, e disse: Jesus, eu vou te seguir-te. Mas deixe-me primeiro despedir. Se eu não dizer tchau para minha mãe, para o meu pai, para os meus familiares, não vai dar, Senhor. Eu preciso desse momento de despedida. E Jesus responde: ninguém que põe a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Resumindo, não era suficiente, preste atenção nisso, estar com Jesus. Não era suficiente para esses homens caminharem com o Filho de Deus. Não era suficiente estar com o Messias esperado. E eles deixam bem claro com as suas justificativas. Por que alguém recusaria andar com o Senhor Jesus? É a mesma resposta de por que alguém recusaria fazer o que é correto para fazer o que é errado. A resposta é: quando eu não me vejo tendo a suficiência que eu gostaria de ter, eu estou cego. E na cegueira, as minhas decisões são equivocadas. Podem estar diante do Senhor Jesus, pode estar diante de opção A ou B, pode estar diante de papai e mamãe que está dizendo: eu acho que por aqui não é o caminho, diante de um amigo, diante de alguém que esteja dando uma direção e a gente fala: não é isso que eu quero. Porque eu olho só para aquilo que eu não tenho e falo: não, se não é suficiente, é melhor não ir. Quando às vezes a resposta deveria ser: sim, eu sigo. E nesse caso, nestes textos, o exemplo era: siga a Jesus.
Logo, quando não é suficiente, no meu julgamento, nem o convite de Cristo ao vivo e a cores, nem o convite de ninguém, nem as grandes chances da vida são percebidas. O que fazer então? O que fazer? Primeiro, presta muita atenção nisso, se você tem caneta e papel, anote. Concentre-se no que você tem e não naquilo que você não possui. Concentre-se naquilo que está nas tuas mãos. E aquilo que está nas tuas mãos, amplie todas as possibilidades. É muito comum eu ter algo e aquilo se tornar uma mesmice, algo da média, algo da mediocridade, porque eu já acho que está tudo bem. Não, eu tenho isso aqui, tá legal, mas não está legal não. Você pode ir além, você pode fazer isso, crescer e se tornar algo ainda maior. Então não limite-se por aquilo que não tem, olhe para o que você tem, concentre esforços nisso. Eu conheci um maestro, uma pessoa maravilhosa que ganhou um dia uma bolsa para estudar lá em Berlim. E ele estava feliz da vida, porque falou, finalmente agora vou sair do Brasil, chega, vou estudar com esse maestro, vou estar numa grande academia. Ele ficou todo empolgado, porque lá naquela academia em Berlim, os estudantes, a regência, tinham o seu momento de ir para a piscina, o seu momento de biblioteca, o seu momento de apreciação musical, o seu momento com os grandes mestres, e terminava a noite nos concertos maravilhosos. E ele fez uma temporada maravilhosa lá e chegou ao final, os professores deles falaram, nós queremos estender a sua bolsa, porque ele foi por um período curto, nós queremos que você fique aqui e continue estudando. Até que chega um diretor, alguém que estava mais ligado a ele, que viu o dom dele, viu tudo, chega para ele e diz assim, negócio seguinte, meu amigo, você é bom, mas se você ficar aqui, você vai ser uma clonagem nossa. Então, conhecendo o seu talento e a sua força, eu vou te dar um conselho. E era um conselho meio assim, é minha decisão, não é só um conselho. Vai embora e faça a tua orquestra do Brasil uma filarmônica de Berlim. Chocante ouvir isso, musicalmente falando, a gente fala, pô, mas não vai ter a mesma estrutura, não vai ter isso, não vai ser suficiente, tal. E esse cara fez isso, porque não tinha escolha. Mas eu nunca me esqueço que quando ele falou isso, ele estava tão apaziguado já com o conhecimento que ele falou, eu tenho que tentar transformar a história da onde eu vivo. Porque sim, no meu país não é suficiente, longe de ser suficiente nessa área e em muitas outras. Mas eu vou brigar estando lá e não estando fora. Então perceba que se você tem algo nas mãos, você pode ampliar ou você pode guardar. Você pode manter ou você pode expandir. É sua decisão. É sua decisão. Agora o que nós vemos no reino de Deus, é que o reino de Deus entra na nossa vida, o Espírito Santo vem na nossa vida, o poder vem na nossa vida, para nós irmos de glória em glória, sempre além, sempre mais alto, sempre tocando mais gente, sempre influenciando mais gente, tirando esse sentimento de insuficiência, traduzindo isso com fé e indo além. Por quê? Porque essa é a nossa verdade, essa é a nossa poesia, é isso que você canta nos louvores, que o seu Deus é grande, que o seu Deus é poderoso, que Ele pode tudo, que Ele faz tudo, mas não se traduz na nossa vida. Porque na vida eu digo, não tenho o bastante, não é suficiente, portanto não farei. E o convite que eu estou te dizendo é o contrário, é pegue o que você tem, concentre-se nisso e amplie, fuja do senso comum que te escraviza os seus desejos para simplesmente, escute isso, ter ao invés de ser. O senso comum vai o tempo inteiro te empurrar para tenha. E Cristo Jesus vai estar o tempo inteiro gritando no outro lado, seja. Mas cabe a você discernir a possibilidade, o contexto, o momento, a vida, a liberdade, a fé, a comunidade, a igreja, os problemas, tudo que está ao seu redor. Concentre-se então no que tem nas suas mãos e faça conforme as tuas forças. Por último, quando não é suficiente, é também um tempo de suficiência para o nosso crescimento. Enxergue além. Quando você bater o martelo e perceber, não é suficiente, não é, pare, saia da equação, olhe um pouquinho mais à distância e fala, o Senhor está me dando este momento, é para o meu crescimento, não é para o meu sofrimento somente. Porque sim, envolve sofrimento.
Crescer envolve sofrer. Mas se Deus nos ama como nós acreditamos, Ele dá esse momento de insuficiência para que na graça dEle que nos basta, nós possamos ir na graça dEle. E na graça dEle vencer. E na graça dEle expandir, ao invés de ficar dizendo, ó vida, ó céus. Ó, como eu gostaria de ter aquilo que não tenho. Portanto, meus irmãos, viver focado no quando não é suficiente, é perder chances, é perder oportunidades, é perder chamado como esses que foram encontrados por Jesus, é perder vida, é perder caminhada, é perder tempo, e é se abrir para grandes frustrações que o Senhor não quer isso para a gente. Eu e você, nós andamos com Cristo. Eu e você seguimos a Cristo. Eu e você caminhamos com Ele. Fomos tocados pelo seu amor e isto nos basta. Isto é a maior alegria, o maior prêmio das nossas vidas. Portanto, o que ainda não é suficiente, só pode ser nele um tempo que Ele preparou. Um tempo que Ele preparou para o nosso crescimento, maturidade, avanço, foco, olhar crítico, desejar mais, depender mais dEle e menos de nós mesmos. Celebre o que você tem, ao invés de ficar chorando por aquilo que não possui. Celebre o pouco e faça do pouco o máximo que o pouco pode realizar. Pois a grande máxima também da palavra é fiel no pouco. E aí outros desdobramentos virão. Celebre o que Deus tem te dado. Celebre não com agonia de não estou gostando, mas já que é para dar graças, não. Celebre como quem olha e fala, Senhor, tem aprendizado nesse momento. Senhor, tem crescimento nesse momento. O Senhor está me esticando para eu ficar mais moldável, ensinável e crescer diante dos seus propósitos. O que você tem nas suas mãos já é suficiente para as suas batalhas do hoje. Vamos ficar em pé e vamos orar. Sim, Senhor, ajuda-nos, Deus, a enxergar através daquilo que o Senhor tem nos dado. E através daquilo que o Senhor tem nos dado, mesmo quando o que o Senhor tem nos dado parece no hoje ser um problema, eu te suplico, faz-nos ver além, faz-nos ver o cenário de crescimento, maturidade, transformação, ao invés da imaginação que pode perpetuar, olha, isso não é suficiente, então eu não vou conseguir nada enquanto não tiver o suficiente nas minhas mãos. Ajuda-nos, Pai, a ver com os teus olhos. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar e ampliar o que o Senhor nos dá. E isso eu te suplico, Senhor, que possa acontecer em todas as áreas da nossa vida aqui. Que entre dentro das famílias, que entre dentro dos dramas de relacionamento, que eles se tornem cenários de expansão, de crescimento e não de aflição, na vida de cada indivíduo, Senhor, que sonha e que pode estar mais concentrado no ter do que no ser. Levanta o desejo, Senhor, daquilo que o Senhor nos chamou para ser, pois o Senhor não nos chamou para ter e ficar feliz no muito ter e muito possuir. Em nome de Jesus, Deus, nos dê este equilíbrio e ajuda-nos a ter regozijo e celebração naquilo que está nas nossas mãos, pois o futuro a Deus pertence, e tudo aquilo que vier em nossas mãos, Senhor, seja o nosso julgar suficiente ou insuficiente, eu te suplico,
ajuda-nos a desfrutar, reter e ampliar o máximo, para que não venhamos a perder nenhuma chance como estes homens ali no caminho de Jesus, que receberam o convite da vida e com as suas desculpas simplesmente preferiram um outro caminho. Oh Senhor, ajuda-nos a seguir o caminho que o Senhor tem para cada um de nós. Ouve a nossa súplica e mostre-nos com clareza na vida de cada um aonde está a ação prática diante disso, pois nós cremos que o Senhor tem nos dado o que é suficiente para o hoje, pois basta a cada dia o seu mal, e amanhã, à medida das outras necessidades, o Senhor continuará acrescentando. E depois de amanhã, e depois de amanhã, a sua graça nos basta e nos bastará. E o seu poder continuará a se aperfeiçoar em nossas fraquezas. E por isso nós já te louvamos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém.